Boa tarde, boa noite a todos. Vamos dar início ao webinar Aspectos Tributários na Recuperação Judicial e Falência. Este evento é promovido pela Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência da OAB de São Paulo. Registramos e agradecemos as ilustres participações identificadas por esta cerimonial. Passo a apresentação dos senhores palestrantes deste evento. Presidindo o webinar, o Dr. Orestes Láspero, presidente da Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência da OAB de São Paulo, administrador judicial e advogado, atuante na área de direito empresarial, graduado, mestre e doutor em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo, professor em Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Em seguida, temos os seguintes expositores: Dr. Marcelo Sacramone, juiz de direito da 2ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais da capital do estado de São Paulo, possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo em 2004, mestrado em Direito Comercial também pela Universidade de São Paulo em 2007 e doutorado em Direito Comercial também pela USP em 2012. Atualmente é professor de Direito Comercial nos cursos de graduação e pós-graduação estrito sensu na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na PUC São Paulo, professor de Direito Empresarial na pós-graduação lato sensu do IBMEC e professor da Escola Paulista de Magistratura no curso de pós-graduação em Direito Empresarial. Em seguida, o Dr. Júlio Mandel, advogado, membro do IBR, Instituto Brasileiro de Recuperação e de Empresa, e do TMA, Turnaround Management Association, desculpa meu sotaque, gente. Membro da Comissão Permanente de Direito Falimentar e Recuperacional do IASP nos anos de 2014 a 2018. Membro da Comissão de Direito Bancário da OAB de São Paulo nos anos entre 2016 e 2018. E membro da Comissão Especial de Estudos da Nova Lei de Falência da OAB de São Paulo. Por fim, também contamos com a presença do Dr. Gabriel Augusto Luiz Teixeira Gonçalves, procurador da Fazenda Nacional desde 2013, coordenador do Núcleo de Falências e Recuperações Judiciais e procurador-chefe substituto da Divisão de Assuntos Fiscais de São Paulo. Senhoras e senhores, neste presente momento, passamos a palavra ao Dr. Orestes Láspero, presidente da Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência da OAB, da Seção de São Paulo, para a abertura deste evento virtual. Então, boa noite a todos, eu espero que estejam me ouvindo bem. Eu tive aqui um pouquinho um problema de conexão, espero que estejam agora me ouvindo. Maravilha, então trata-se de mais um evento da nossa Comissão de Falência e Recuperação. Com muita alegria recebemos aqui o Dr. Júlio Mandel, que é nosso colega na comissão, Dr. Gabriel Augusto, da PGFN, e Dr. Marcelo Sacramone, para essa nossa conversa, esse bate-papo a respeito dos problemas tributários dentro da recuperação judicial, um tema que tem sido bastante envolvente, trazido em bastantes ocasiões nos últimos tempos, principalmente em razão de uma maior participação ou tentativa de participação da PGFN nos processos recuperacionais. Então, tenho certeza que é absolutamente salutar esse encontro, desde a visão do advogado de recuperandas, a PGFN, eu como advogado e administrador judicial em alguns casos, e o Dr. Marcelo Sacramone, enquanto juiz da Vara de Falências e Recuperações da capital e, sem dúvida nenhuma, é um dos mais respeitados magistrados nessa área. Então, eu passo a palavra desde logo para o Dr. Júlio Mandel para a sua exposição. Obrigado, presidente. Queria novamente aqui dizer que é um prazer estar nos eventos da OAB, da nossa comissão. Eu sempre falo que é uma comissão divertida. O Dr. Orestes conduz a comissão de uma forma sempre interessante, e leve e produtiva. E com o Dr. Marcelo a gente já está quase uma dobradinha, né, Dr. Marcelo? A gente tem participado de muitas coisas juntos aqui, é um prazer. E hoje a Thaís, obrigado pela apresentação. Meu sotaque também é bem ruim, Thaís. O seu está melhor que o meu, relaxa, foi tranquilo. E eu fiz um esforço muito grande. Não, foi tranquilo.
E sempre que eu falo sobre recuperação judicial, a gente acaba sempre pegando um pouco no pé dos juízes. Hoje, Gabriel, você vai ser a bola da vez, eu já vou falar do fisco. Então, hoje tem alguém que a gente fala mais mal do que dos juízes e dos administradores judiciais. Nós somos advogados de devedor, né? É, e foi interessante aqui o início, né? Acho que até uma pessoa no chat já comentou isso. A gente começou a conversa aqui, parecia que a gente estava entrando num avião, né? Com a apresentação aqui das normas de segurança. Que saudades, né? E é bom que, pelo menos a parte boa da pandemia, é que estamos fazendo ter mais lives, mais cursos, possibilita mais debates, as pessoas estão estudando mais e as leis também estão sendo modernizadas e a jurisprudência também tem caminhado muito bem. O judiciário, pelo menos as varas especializadas em São Paulo, eu tenho achado excelente a forma que vem sendo conduzidos os processos, como os advogados vêm sendo atendidos, pelo menos de minha parte, vem funcionando muito bem. Eu sinto falta desse corpo a corpo, de conversar com os juízes, de encontrar os amigos nos cartórios, nos corredores, mas tem funcionado muito bem. Então, hoje em dia, o que caminhou para o lado errado, e nós vamos entrar nesse tema, foi a questão fiscal. Porque nós estamos em meio, talvez, à maior crise da história, porque não é uma crise só econômica e financeira, é uma crise que mexe com saúde, mexe com tudo. E na hora que a gente mais precisa do apoio de todo mundo, a gente vê, infelizmente, muita gente remando do lado errado, do lado oposto. E uma vez eu estava dando uma palestra para alunos de pós-graduação, a gente estava falando sobre a questão de empresas aéreas, né? E aí, logo um aluno de cara falou: professor, eu sei que você é advogado de devedor, então você vai defender que não pode retirar nenhuma aeronave, e isso causa todo um risco sistêmico de crédito. Não sei. Hoje em dia eu me policio mais, eu já começo dizendo o seguinte: olha, eu sei que os meus clientes que devem impostos, eles estão errados. Eu sei que somente alguns que devem muito imposto, doutor Gabriel, estão errados. Eu sei que muitas vezes eu vejo procuradores até chamarem isso de um certo dumping, porque você não paga impostos, você concorre no mercado. Também não estão errados. O que a gente vem pensar aqui e querer trazer para vocês, aqui numa posição de devedor, é que praticamente todos os meus clientes que devem impostos não querem dever impostos. Infelizmente, a nossa dinâmica é muito complicada. Quando a empresa começa a ir mal, ela tem dificuldade de arrumar dinheiro em banco, ela tem dificuldade de parcelar suas dívidas, ela tem dificuldades gerais no mercado. E o imposto é muito pesado para as empresas no Brasil. E o que acontece é que ela acaba se financiando do imposto, mas sempre com aquela ideia: vamos pagar isso logo no próximo passo. Esse mês eu não pago, no próximo mês eu pago. E vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve por vários motivos. Primeiro, porque aprende a não pagar, o que tem que ser combatido, obviamente, mas infelizmente o empresário aprende a não pagar. E também porque acabou quase virando uma questão aí cultural errada. Mas assim, quando eu dou palestra e normalmente algum aluno aí na graduação pergunta, eu falo do fisco, falo como é toda a dinâmica do fisco, toda a dificuldade em compor com o fisco, toda a dificuldade em vencer a barreira fiscal, sempre algum aluno pergunta: e nos Estados Unidos como é que é? Eu falo: nos Estados Unidos o pessoal não deve para o fisco. Então, o ideal no Brasil seria isso, uma ampla reforma tributária que permitisse um maior controle do fisco em relação ao devedor lá na origem e que fosse fácil para o devedor pagar o fisco também. Não digo só fácil em relação à carga tributária, é fácil em relação ao tempo que você perde para pagar um imposto. Eu mesmo, como escritório de advocacia, eu perco muito tempo discutindo questões tributárias no escritório, questões trabalhistas também. Então, uma reforma dessa seria o primeiro passo para a gente não chegar onde chegamos hoje, onde grandes recuperações judiciais são compostas de grandes devedores do fisco. E em Brasília, quando eu tive a oportunidade de participar dos debates que geraram aí a nova lei, se discutiu muito a questão fiscal e vários lobbies, vários grupos de pressão estavam puxando a sardinha para o seu lado. E, obviamente, a Fazenda não ficou para trás, ela também queria que se tivesse um programa para pagar o fisco, que houvesse essa questão. Mas, assim, eu acho, agora já colocando um pouco a minha posição, desde o início eu achei errado colocar a necessidade de CND, porque ao mesmo tempo que se exige a CND, o fisco não participa do processo. O fisco tem um lugar próprio para cobrar. Então, ou ele participa ou ele não participa. O meio termo não funcionaria. Mas se fez quase um acordo na época, onde se colocaria a exigência da CND, e em contrapartida seriam criados parcelamentos especiais para a empresa em recuperação. E vocês lembram que o primeiro caso rumoroso que foi impetrado foi a Varig, um passivo fiscal gigantesco. E aí acho que o pessoal, talvez o doutor Gabriel fale mais sobre isso, mas o pessoal da Fazenda falou: se a gente der criar um parcelamento muito bom aqui,
nós vamos ter uma indústria da recuperação judicial sendo pedida para ter parcelamento fiscal. Eu ouvi isso de várias pessoas, então não estou falando isso da minha cabeça, eu ouvi isso de várias pessoas. Não era a minha posição, mas havia esse risco. Então, talvez por causa disso, outra vez pela burocracia normal desse tipo de situação, não foi criado esse parcelamento. Ou quando foi criado, por exemplo, esse parcelamento criado na gestão da Dilma, da presidenta Dilma, foi um parcelamento que simplesmente não era factível, era um parcelamento impossível de se cumprir. Então, continuou-se nessa questão de você não conseguir a CND. E como é que os juízes evitavam a quebra das empresas? Ou diziam que como não há um parcelamento, não há necessidade de apresentar a CND, ou como alguns juízes têm feito recentemente, que eu acho uma questão interessante, a hora que você homologa o plano, você fala, olha, você não tem a CND, mas demonstre regularidade fiscal a partir de agora e mostre como você vai pagar o fisco. Demonstre pelo menos uma ideia de como pagar o fisco, porque alguns colegas meus realmente abusavam. Havia o abuso. Fazia um plano de 100% da disponibilidade da empresa, era para pagar credor da recuperação, e zero para o fisco. Isso é um abuso. Então, a gente sempre tomava cuidado nos planos onde eu tive a oportunidade de trabalhar, de você permitir, de você colocar pelo menos um percentual do faturamento para pagar o fisco. E hoje nós temos, está muito em moda agora, hoje mesmo, de manhã teve um debate muito interessante, a doutora Irine e outras pessoas bem capacitadas, sobre a transação tributária, que é algo que não vou dar tempo de eu falar, mas eu gostaria que fosse falado. Esse seria o caminho. Mas eu vou dar meu exemplo concreto. O primeiro caso que eu tentei fazer uma transação tributária, estava indo bem, porque o plano não foi homologado por falta de CND, e nós tivemos que refazer o plano e apresentar novamente para os credores. E os credores concordaram em abrir mão de parte do que eles já tinham aprovado lá atrás, recebendo menos para que o fisco fosse pago, e o resto seria parcelado com base no faturamento. Infelizmente, quando estava quase tudo certo, começou a se exigir que o devedor abrisse mão de discussões tributárias que ele tinha, ou seja, não bastava fazer o parcelamento em cima do que era em controvérsia, queria que abrisse mão de discussões tributárias, o que a empresa não pode fazer. E outra questão mais importante ainda foi se exigido o 100% de garantia sobre o parcelamento. Ora, nesse caso do meu cliente, ele estava vendendo o seu ativo para pagar o fisco e os credores e o saldo parcelar. Mesmo se não fosse isso, as empresas não têm 100% de garantia para a questão fiscal. Aí vai muito numa questão de confiança. E aí também, há um problema também, eu entendo o problema que o fisco tem para conceder parcelamentos, a não ser que tenha uma regra fixa, porque ele entra na questão de compliance. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Eu ouço isso do Banco do Brasil, que serve como desculpa para o Banco do Brasil quebrar metade das empresas de onde ele é credor e o Banco do Brasil não recebe. Então, não é bom para o país. Então, a gente precisa saber fazer esse equilíbrio, também com o Tribunal de Contas. É muito complexa a questão para eu falar em 10 minutos. Mas, assim, nenhum lado está totalmente certo e nenhum lado está totalmente errado. O que não pode é exigir a CND pura e simplesmente, como a gente viu uma decisão recente, porque isso vai quebrar as empresas. Eu aprendi muito com o Dr. Sacramone, ele chegou a falar isso algumas vezes para mim, que é o seguinte, às vezes a gente é contratado em cima da hora para pedir uma recuperação judicial. A empresa tem zero de governança corporativa, totalmente desorganizada e não pagava imposto. A hora que a gente entra com a recuperação, começa a fazer a lição de casa. E a gente começa a tentar demonstrar de que a partir de agora é uma nova gestão, é uma nova operação, o fisco começa a ser pago, pelo menos o corrente, a empresa começa a mostrar sinais. E o Dr. Marcelo sempre, com todo o rigor que ele aplica à lei, ele sempre coloca isso, dá um peso para isso, para que a empresa daqui para frente mostre. E acho que o fisco poderia pensar nisso também. Se a empresa está se reestruturando, está dando uma proposta e daqui para frente ela está pagando em dia, você quebrar essa empresa gera desemprego, ela não paga mais o corrente e não vai pagar o antigo, porque o trabalhista vai estar na frente e na quebra. E na quebra o ativo não vai ser vendido da mesma forma que numa recuperação judicial. Então tem que haver essa composição, o bom senso de todos os lados e prazos para que o devedor possa mostrar boa fé e pagar. Aquele devedor que mostra má fé, que não vai pagar o imposto, que desde cara é o rigor da lei. Vamos realmente encerrar. Porque eu concordo com essa tese de que empresas inviáveis têm que ser tiradas do mercado e que o mercado vai se ocupar disso. Mas se a empresa mostra que ela é viável e o único problema é o fisco, alguma coisa está errada. A gente tem que sentar e arrumar isso aqui. Então, eu não quero me estender muito mais, até que eu estou vendo que tem muitas perguntas aqui. E depois, na parte das perguntas, e após ouvir os colegas, se eu tiver tempo, a gente volta no assunto. E obrigado pelo tempo, pela atenção. Boa noite a todos. Então, doutor Júlio, nós que agradecemos e eu passo a palavra desde logo ao doutor Gabriel para suas considerações. Obrigado, doutor Oreste. Doutor Júlio, excelente apresentação, obrigado.
Agradeço aqui primeiramente o convite da OAB. É muito importante para a gente aqui da PGFN começar a participar desses debates no âmbito de falência e recuperações judiciais. A gente, de fato, passou bastante tempo aí afastado e o quanto mais a gente puder participar agora, melhor, tanto para ouvir quanto expor também as nossas opiniões e as nossas posições. Então, fica aqui meu agradecimento à OAB, é um prazer participar e que venham muitos outros aí depois. Eu vou começar discordando do Dr. Júlio aí. Ele levantou pontos muito importantes, muito interessantes. Eu vou tentar falar primeiro aqui, principalmente da recuperação judicial. Se for o caso, a gente volta para falar um pouco mais da falência depois, que eu acho que está com menos questões a serem discutidas aí, principalmente agora que o STJ resolveu a parte da habilitação, ou continua com a execução fiscal, continua com a habilitação, pode fazer um, pode fazer outro, e resolveu também a questão da natureza jurídica do encargo legal na ordem de pagamento da falência. Os principais embates ali já estão bem sanados, e o projeto de lei agora traz algumas previsões até para melhorar a participação do fisco na falência, com um incidente único ali, que eu acho que vai qualificar mais a nossa presença ali. A gente em São Paulo já tem uma atuação mais relevante nas falências, a PGFN tem incentivado isso nas unidades pelo Brasil todo, porque realmente é muito melhor, não só para a gente, mas para os administradores, para o próprio judiciário, que a gente habilite os nossos créditos, esteja ali junto na falência, do que ficar fazendo um monte de penhora no rosto dos autos, sem os cálculos, sem separar certinho qual crédito está em qual posição ali. Então, eu acho que essa nossa presença aí na falência é algo que é benéfico para todo mundo. Então, acho que a gente está com menos discussões aí. Então, vou passar agora já para a parte de recuperação judicial aí. Eu acho que o Dr. Júlio fez ponderações bem importantes e bem interessantes, mas eu acho que tem um outro lado também, que é o que a gente leva em consideração aí, né? Um dado que eu acho que é importante, que eu já começo dizendo em geral, é que a gente tem a impressão de que tem aí um senso comum no Brasil de que é muito normal dever ao fisco. Então, tem muitas empresas devendo, muitas pessoas físicas devendo, e isso não é verdade. Assim, a PGFN divulgou um estudo ano passado aí do nosso estoque de dívida das empresas ativas, de CNPJs que estão ativos funcionando. Os devedores são menos de 10%, de CPFs são mais ou menos 5%. Então, boa parte das empresas e das pessoas estão, de fato, com a sua situação regularizada. Então, para a gente, quando a Lei de Recuperação Judicial e Falência ela previu lá em 2005 que se exigiria CND, ela tinha um intuito ali de ser uma norma indutora também. Eu acho que tem as questões que o Dr. Júlio falou, de que o nosso sistema tributário é muito complexo, leva muito tempo para pagar imposto, tem muito pouca segurança jurídica ali para o contribuinte saber se está pagando certo, está pagando errado. Então, obviamente, isso influencia e precisa, sim, uma melhora nisso. Isso aí acho que é indiscutível. Mas a lei de recuperação ela tinha aquele aspecto indutor, no sentido de que, à época, ainda tinha uma ideia muito forte da indisponibilidade do crédito tributário. Então, não se estava à vontade para conceder descontos, para abrir negociações. Isso foi há 15 anos atrás. E a ideia era que as empresas tivessem isso em mente. Olha, eu vou pedir recuperação judicial, eu vou negociar com os credores privados. Não é possível essa negociação com o credor público, então eu tenho que me preocupar com a minha situação fiscal. Eu tenho que chegar ali já mais ou menos bem resolvido. Óbvio que acabou sendo uma coisa bem ilusória da lei, que não se demonstrou na prática, e acabou gerando um embate ali que não era bom para ninguém, porque, efetivamente, continuar com as execuções fiscais, fazer constrição, por óbvio, ia estragar os planos de recuperação judicial e acabar todas virando falência. Mas, por outro lado, isso gerou que o fisco fosse completamente esquecido. A gente teve lá a decisão da STJ, que falava do parcelamento, que foi editado lá em 2014, que o Dr. Júlio falou. Eu não chegaria a dizer que ele é impossível de ser cumprido, porque eu acho que ele teve um viés ali, que a ideia dele se aproximava da ideia do plano de recuperação, né, que depois do plano de recuperação ele fica 2 anos ali sendo acompanhado judicialmente, e o parcelamento ele previa ali 2 anos em que o pagamento era mínimo. Então a empresa passava os 2 primeiros anos ali pagando quase nada daquilo, para depois efetivamente voltar a regularizar o seu passivo. Só que eu acho que ele veio também num contexto muito ruim, porque logo antes tinham tido ali diversos parcelamentos com descontos enormes, prazos muito longos também. Teve o refis da Copa, reabertura da 1141, etc. Então ele acabou ali sendo um patinho feio ali no meio dos parcelamentos, e de fato os nossos números demonstram que a adesão foi mínima. A gente não chega aí nem perto de 1.000 empresas que aderiram. Empresas que estão regulares até hoje, então, não são nem uma centena. Então, de fato, acho que é indiscutível que o parcelamento não atendeu efetivamente ali. Eu boto boa parte da culpa ali, não só nele, mas no contexto mesmo que ele veio ali, da situação que ele estava. Ele teve alguns problemas de exigir
o encerramento de todas as discussões, como o Dr. Júlio colocou, tinha que aderir a todos os créditos, inclusive os que estavam sendo discutidos, que estavam garantidos, etc. Então, ele acabou não sendo ali muito efetivo. Mas eu acho que outra coisa que ajudou assim, ele não ter a popularidade que merecia foi o contexto que a gente tinha também, que em 2014 já estava bem estabelecida a decisão da STJ, de que não era exigida a CND. Então, o que a gente vê na nossa experiência aqui da Fazenda é que era simplesmente ignorado mesmo. Eram pouquíssimos os casos de empresas que indicavam na petição inicial, dentro do passivo, o passivo fiscal. Então, já chegava ali algo que prejudicava até a discussão com os credores que não sabiam efetivamente o passivo fiscal daquela empresa, o próprio judiciário, o administrador judicial. Foram diversos casos que a gente já viu assim. E a empresa ia lá, ficava negociando com os credores, alienava o PI e chegava ao final. Ou virava falência, que a gente tem aí o estudo do Observatório da Insolvência da PUC, com a Associação Brasileira de Geometria, que mostra mais da metade acabam sendo cogoladas em falência, e chegava na falência e já não tinha mais nada para pagar os credores, porque boa parte tinha sido alienado na recuperação judicial e paga os credores privados. Então, a preferência que o crédito tributário tem, que o CTN previu, que é uma opção política legítima do legislador, acabou sendo completamente invertida. E, em muitos casos, tinham várias outras manobras, não necessariamente manobras, né? Não é a ideia que dizer que era efetivamente um abuso, mas já eram criadas outras sociedades dentro da recuperação judicial para deixar o passivo na anterior, e por aí vai. O fato era que o passivo fiscal era ignorado, não era pago, e chegava ao final, mesmo que a empresa se recuperasse, ela já estava ali com um patrimônio muito menor, uma capacidade de geração de caixa menor, e esse passivo nunca era satisfeito. Em paralelo, a negociação com os credores, pagamento dos credores. Então, a gente tinha uma dificuldade ali muito grande. A gente tem números aqui dos nossos sistemas que o passivo de empresa em recuperação chega a quase 50 bilhões só em São Paulo. Então, efetivamente, era um problema muito grande. Por outro lado, eu acho que a Procuradoria demorou para acordar para esse problema também. A gente ficou muito tempo ali brigando por continuar com a execução fiscal, exigir a CND, ficar ali sem dar muitas outras soluções. E eu acho que, finalmente, a gente acordou para isso. A Procuradoria tem tido uma mudança muito grande aí na sua forma de atuação, em reduzir a litigiosidade, buscar consensualidade com o contribuinte como uma forma de regularizar a sua situação e não só ficar brigando. E a gente tem diversos normativos aí que demonstram isso. Teve primeiro a Portaria 502, que traz diversas dispensas para os procuradores na sua atuação judicial, observando precedentes dos tribunais. Depois teve a Portaria 33 de 2018, que trouxe o PRDI, que é um pedido de revisão de dívida inscrita. Então, o contribuinte hoje em dia, antes de discutir judicialmente, ele já tem a opção de conversar com a Procuradoria administrativamente. A gente reconhece dívida que está sendo cobrada errada de forma pacífica, com a qual a gente realmente concorda, que está prescrita, que está decaída, não é mais um problema para a gente isso hoje. Veio, então, o negócio jurídico processual, que já foi uma grande evolução, que traz ali a possibilidade de uma calendarização do pagamento em até 120 meses, não tem desconto, mas já tem ali uma opção de se personalizar aquele acordo para o contribuinte, com parcelas variáveis em épocas diferentes, organizar as garantias, apresentar garantias diferentes, substituir garantias, liberar coisas. E veio finalmente, agora no final do ano passado, a transação, que aí o que a gente acha que foi o grande pulo do gato e que mudou efetivamente, que para a gente levou os tribunais a darem as novas decisões, exigindo a CND. Agora a gente já tem decisão do TJ do Paraná, do São Paulo, do Rio, teve a do STF, tem uma decisão monocrática no STJ. Então a gente acha que é um momento aí importante para essa relação do fisco com a recuperação judicial, e importante até para incentivar as empresas a virem conversar com a gente, a virem buscar negociar o seu passivo fiscal, que era algo que a gente sentia que não acontecia realmente. A gente tem participado mais das recuperações, Brasil afora, a Procuradoria tem tentado peticionar, se manifestar nos autos. A gente ainda não participa como credor ali, votando o plano. Eu ainda não estou convencido de que seria necessariamente a melhor forma aí de ajudar a recuperação judicial da empresa, pelo menos no âmbito federal, que hoje em dia a gente tem aí todas essas formas de negociação já. Mas pode ser algo que no futuro venha a ocorrer. Eu acho que é um debate importante de se fazer. Então, eu acho que hoje em dia essas decisões e essa exigência da CND já é algo muito mais viável, pelo menos no âmbito federal, né? Eu acho que a gente ainda tem aí uma discussão importante em relação aos estados e municípios. Alguns já têm seguido aí os passos da União, petição de leis de transação, mas não são todos, e são muitos e variados. Mas eu acho que não é justificativa o estado e o município não terem, você deixar de pagar a União também. Então, acho que agora realmente uma mudança aí no pêndulo, trazendo um pouco mais para o lado da negociação com a Fazenda, e a gente está bem empolgado aí com essas mudanças, e a gente quer contribuir para que elas ajudem efetivamente a recuperar as empresas e não a quebrar todas.
ao final, para a gente lembrar que uma empresa que não consegue regularizar seu passivo fiscal, efetivamente é uma empresa que deveria sim falir e não ficar sendo objeto de um processo de recuperação judicial arrastado ali, né? Mas essas são minhas considerações iniciais aí. Obrigado a todos. Estão me ouvindo? Não, perfeito. Aqui eu tive que passar para o celular porque o sinal de Wi-Fi não estava tão bom. Então, agradeço, doutor Gabriel, pelas suas considerações. É muito importante esse diálogo entre a advocacia e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, assim como a Fazenda Estadual, de modo a tentarmos buscar um caminho comum para a solução, não só da crise da empresa diante de seus fornecedores, mas também a crise da empresa perante o fisco. Então, atendendo até um pedido do Dr. Marcelo Sacramone, vamos inverter. Então, fala agora o Dr. Marcelo Sacramone, juiz da Vara de Falência e Recuperação, a respeito do tema. E, novamente, agradecemos, Dr. Marcelo, sempre por aceitar os nossos convites para participar dos nossos eventos. Eu agradeço novamente o convite gentil que me foi feito pelo OAB, na presença do presidente da comissão, Dr. Oreste. Agradeço e parabenizo o Dr. Júlio Mandel pela exposição, o Dr. Gabriel também pela exposição, a própria doutora Thaís pela nossa apresentação. É uma apresentação feita de amigos, por isso que os elogios são absolutamente o meu aqui, mentirosos, mas eu agradeço as palavras que me foram direcionadas. E eu até pedi para o doutor Oreste para falar antes, até porque eu acho que o presidente tem que falar por último, não o juiz. Estamos discutindo matérias aqui de maneira acadêmicas, né? Ou de forma acadêmicas. Até apagou a minha luz aqui, deixa eu ver se eu consigo ligá-la. Então, acho que é de rigor que ele assim se antecipe, mas além de tudo tem toda a minha ansiedade ainda para poder discutir as palavras tanto do Dr. Júlio quanto do Dr. Gabriel, então eu acho que eu fico um pouco mais calmo. E aí eu acho que eu francamente acho que a gente tem discutido isso, e o próprio Dr. Júlio falou que a gente já participou de outras palestras debatendo um tema, mas a verdade é que me parece que há duas posições, a do fisco, a do advogado de devedor, e aí eu indicaria até um meio termo que ficaria com o judiciário, que ora pende para um lado, ora pende para o outro, de maneira absolutamente irracional, tentando fazer justiça num caso concreto, porque a lei é absolutamente esquizofrênica. E aí eu quero pautar por isso, porque não é possível que o judiciário erre tanto e de maneira tão reiterada e por tanto tempo. Não faz sentido. O que está acontecendo? E o que está acontecendo é que parece que a gente tem alguma dificuldade para entender que talvez os incentivos que a lei nos está dando estão absolutamente equivocados. E aí eu queria trazer para a discussão o seguinte problema. A nossa lei de falência, na parte de falência, coloca o fisco no tributo em terceiro. Então eu tenho o pagamento do crédito trabalhista, 83, inciso 1. 83, inciso 2, ela inseriu os credores com garantia real. E 83, inciso 3, ela colocou o fisco na parte de tributo. Quando ela trata da recuperação judicial, ela não respeita essa própria ordem. E aí ela coloca no 57 a obrigação de pagamento integral, ou no 68 um parcelamento especial. E aí, quando ela estipula a 13.043, que foi traçada, inclusive a possibilidade agora do decreto federal, estabelecendo a possibilidade de transação, só que sem possibilidade de deságio, isso me gera um enorme desconforto. E por que desconforto? Porque, poxa, se um credor, e até o Dr. Gabriel citou o observatório, e eu agradeço até, mas no observatório está lá demonstrado que o crédito com garantia real é pago em 10 anos com 52% de deságio. Poxa, se eu posso pagar um credor privilegiado em relação ao fisco na falência, metade do que eu devo,
em 10 anos, não faz sentido na recuperação judicial esse mesmo credor receber em benefício deste credor que, em face dele, deveria ser tratado de maneira mais privilegiada. Por que que aquele que está na frente eu posso pagar em 10 anos e o fisco que está atrás eu não posso? E aí, veja, o judiciário começou a interferir no caso real para tentar fazer justiça numa situação de absolutamente injustiça determinada pela própria lei. E aí o judiciário gerou uma nova ineficiência. Porque me parece um absurdo total eu dizer que a empresa não pode pagar tributo, ou que eu devo dar a recuperação sem exigir CND, sem exigir equalização, e o próprio Mandel fez aqui a indicação, que é o que a gente viu nos processos, fluxos de pagamento sendo absolutamente comprometidos com credores concursais, deixando todos os extras de fora. Mas o que a gente precisava dar um passo atrás para tentar entender é que isso tudo está motivado porque a gente não tem incentivos claros na lei. A minha posição pessoal é de que o cara que não paga tributo tem que ser preso. É a posição americana. Inclusive lá existe responsabilidade pessoal do administrador quando a empresa não recolhe o tributo. Esta é a opção no Brasil? Não é. Qual é a opção do Brasil? Não faço nem ideia. A princípio, o fisco é tratado aqui mais do que um privilegiado geral, mas menos do que o credor com garantia real. Tanto que no próprio CTN, que foi alterado pela lei, quando houve a alteração 12.101, e acho que de maneira equivocada, mas o legislador fez essa opção, no Brasil a gente tem que priorizar pagamento de credor com hipoteca, penhor e anticrese. Está na lei. O que não me faz sentido nenhum é eu ter na falência um determinado critério e eu ter na RJ um outro critério. E aí a gente vai ter esse enorme embate, porque, a princípio, quando o fisco fica fora da recuperação judicial, ele deveria ser super privilegiado, como alienação fiduciária, porque o credor pode tomar o bem, ou ACC, o credor vai lá e faz um bacen-jude. Só que como é possível que, se gerar uma quebra, esse fisco só vai ser o terceiro a receber? E aí a gente tem um problema. Então, francamente, quando os tribunais, inclusive superiores, exigem a CND, está correto? Me parece que não. Não exigir absolutamente nada, por outro lado, está correto? Também não. Mas o fato é, a lei não nos indica um posicionamento claro. A alteração do 6229 sequer discutiu essa questão. Sequer discutiu. A questão lá, inclusive, vai ficar mais fortalecida, o que eu acho correto até, com relação à convolução, caso o parcelamento não seja satisfeito, liquidação substancial vai gerar convolução em falência, inclusive porque tem que ser pago os credores extraconcursais, mas isso é super interessante. Eu preciso pagar numa liquidação substancial os credores extraconcursais, dentre eles o fisco, só que se a empresa quebrar, ele não vai receber. Então, de alguma forma, a gente precisa ter... Porque, francamente, eu poderia dizer que todos estamos errados, mas eu prefiro dizer que todos estamos certos, porque, afinal, há todas essas alternativas na legislação e é por conta disso que a gente não recolhe nenhum tributo. O que não pode acontecer, e deixa eu ver se eu consigo aqui até mostrar, eu queria mostrar um gráfico. Eu não sei se é possível pela organização, mas talvez seja interessante. Doutor Oreste, é possível? Se eu conseguir... Claro que sim, acho que sim. Sim, doutor Marcelo, eu acho que é só você compartilhar a sua screen tela. Aqui, né? O share screen. Tá bom. Então, senhores, eu queria identificar isso aqui para vocês. Num único gráfico, aproveitando que o Dr. Gabriel fez alusão a isso, o Dr. Mandel me incitou a tanto. Porque é um gráfico, para mim, que mostra uma total incoerência. Acho que está todo mundo vendo, né? Uhum. Senhores, esse é um dado preliminar, então não é um estudo absolutamente exauriente, porque a gente identificou algumas inconsistências. Então, a gente tentou fazer isso com a coleta dos dados de tributos federais, mas o imposto de renda para a gente foi extremamente confuso.
né, para conseguir medir especificamente, então a gente fez isso com ICMS. Esse aqui são os dados de ICMS das empresas em recuperação judicial no estado de São Paulo, antes, durante e depois da recuperação judicial. Esse dado, ou essa linha tracejada em vermelho, indica o pedido de recuperação judicial. O pontinho, né, ou esses pontos, quanto maior o ponto, mais significativo ele é, porque ele indica mais empresas. Então, para vocês terem uma ideia, as bolinhas maiores aqui chegam a indicar 100 pessoas jurídicas, enquanto a menorzinha, né, vão indicando menos. Então, a gente pode eliminar o que aconteceu quanto menor for esse pontinho. O que isso importa aqui para a gente? Vamos falar do primeiro aqui. Do primeiro gráfico é valor de arrecadação. O que a gente pegou? A gente pegou todas as empresas que arrecadaram, tá? Então, o ICMS que tinha sido exigido das empresas e a gente dividiu pelo faturamento bruto da empresa anual, para que eu pudesse equivaler, né, as dívidas com relação aos pagamentos. Então, o que foi constatado? Que antes da recuperação judicial, a empresa entrou em crise, é natural que o pagamento caia. E o Dr. Júlio Mandel bem esclareceu que a primeira coisa que o empresário deixa de pagar é o tributo, porque ele é o que mais demora para cobrar. E está tudo bem por mim. A recuperação, inclusive, vai servir para que todo o restante dos débitos sejam equalizados. Ótimo. Então, aqui era um pressuposto, inclusive, cair, é evidente. Só que qual era a nossa hipótese, ou o que a lei deveria traçar? É que isso aqui cairia e formaria como se fosse um U. Isso restabeleceria. E o que a gente tem visto aqui é que entra em recuperação e ele cai e ele não volta. Esse picozinho que deu aqui, como tem muito pouca empresa, ele é insignificante. Então a gente tem uma linha, e é por ano, que não volta a ocorrer. Ah, mas a recuperação ainda está em trâmite. Tá tudo bem, nesses 2 primeiros anos, então, ele não pagou nada, nem do extra concursal, como defende o Dr. Júlio, ele paga o corrente e não paga o passado. Não, aqui ele não pagou nada. E não volta a ocorrer. A recuperação foi levantada e este cara não voltou a pagar. Só que esse dado é um dado, francamente, que todo mundo sabe. O cara não só não paga nem o corrente, como nem o atrasado. Mas o que é drástico para mim, Júlio, é esse segundo aqui. Porque esse segundo aqui me causa um desconforto, porque esse é o valor da dívida. E o valor da dívida em relação a ICMS pode indicar faturamento. Então vejam só, eu tenho um valor da dívida que sobe, porque obviamente o cara, inclusive ele faz estoque antes da recuperação judicial, então é natural que o valor do ICMS suba. Só que a partir da recuperação judicial, ele não paga, portanto o valor da dívida não era para cair em razão do pagamento. O valor da dívida começa a cair, sendo que o pagamento não foi feito. Uma das hipóteses é que a própria atividade está diminuindo. Então, depois do momento da recuperação, não é que ele para de pagar o passado e paga o corrente. Ele não paga o corrente porque a própria atividade corrente já foi reduzida. E muito. E aí, senhores, a gente tem um enorme problema. Por quê? Porque essa situação de absoluta insegurança jurídica com relação ao recolhimento de tributos, seja dentro da RJ, incluindo ele, seja fora, hoje tem permitido que não somente a recuperação judicial seja utilizada para que haja venda de ativos para pagar simplesmente uma parte dos credores concursais, ou o próprio faturamento, como o Dr. Júlio destacou, sendo utilizado apenas para pagamento dos credores concursais e retirando totalmente o extra de qualquer participação disso, como a situação é ainda mais drástica. A própria atividade está sendo minguada durante o procedimento, o que faz com que, se a recuperação é feita para preservar o desenvolvimento da atividade, equalizando o passivo para que todo mundo, todos os interesses envolvidos sejam aprimorados, e eventualmente, caso a atividade seja inviável, ela quebre, é da vida, a falência,
Tá bom? Hoje a gente tem uma recuperação que não tem permitido recuperar ninguém. Nem a satisfação dos credores ocorre, nem a satisfação dos créditos tributários ocorre, e pior, neste impasse, a própria atividade fica comprometida com a queda abrupta do faturamento, prejudicando os interesses de todo mundo. Então, me parece que o ponto do fisco, apesar de ser crédito fiscal simplesmente, essa falta de possibilidade de real equalização faz com que os próprios credores que tenham que deliberar sobre aquilo acabem deliberando por recuperações inviáveis, recuperações que não procuram tutelar o desenvolvimento da atividade, recuperações que não procuram tutelar a manutenção do faturamento daquele empresário para que ele supere aquela crise, e nessas a gente criou um incentivo perverso para que as recuperações passem. 90% das recuperações são aprovadas, mas só 18% consegue superar o período de 2 anos. O que significa que estamos brincando de um faz de conta e que dentro dos vários prejudicados também está o fisco, mas não só. Muito obrigado. Doutor Marcelo, agradecemos novamente a sua participação, sempre bastante duro, contundente em relação a esse tema. O doutor sabe que temos posições muito semelhantes em relação ao mesmo, e depois de ter falado do doutor Júlio, do doutor Gabriel, do doutor Marcelo, sobra muito pouco ao presidente, nesse caso, ao debatedor, em trazer novos elementos. Eu, quando sempre falo sobre o problema do fisco na recuperação judicial, e me perdoem se sou repetitivo, eu lembro que quando a Lei 11.101 entrou em vigor, e nós anualmente dávamos as nossas aulas como professor convidado na Universidade de Milão, justamente na área de falimentar, e começávamos explicando a nossa lei, que um grande detalhe da nossa lei em relação a de outros países é que o fisco fica fora da recuperação judicial. E eu percebia que, principalmente, os colegas professores italianos me olhavam com certa perplexidade quando eu falava que o fisco estava fora da recuperação. E eu tentava explicar novamente a opção legislativa brasileira, e eu percebia que eles continuavam não compreendendo. E a razão deles não compreenderem é muito simples, que, evidentemente, se uma empresa na Europa, ou na maior parte da Europa, não estiver pagando seus impostos, eu não vou chegar no radicalismo, doutor Marcelo, que os administradores estariam presos, mas, no mínimo, ela estaria com as portas fechadas. Eu lembro, há 20 e poucos anos, eu estava talvez no pior território italiano, em Nápoles, passeando no centro da cidade, ou indo a algum local, passou a guarda de finança italiana tocando a sirene, que equivaleria a uma polícia tributária. Eles chegaram no estabelecimento comercial e simplesmente lacraram as portas. E eu fui perguntar por que constou do sistema que aquela empresa, há X meses, não estava pagando os seus impostos. Então, fica realmente muito difícil de você explicar para um estrangeiro como é que funciona o nosso sistema, do indivíduo entrar em recuperação judicial e o tributo não faz parte da recuperação e tudo bem, ou seja, teoricamente, a nossa mentalidade seria, não, você não paga impostos e isso não tem consequência. E é interessante notar, e essa observação que eu faço desde logo, porque mostra uma outra característica do brasileiro, ou da cultura brasileira, com todo o respeito do mundo que nós merecemos, que é o seguinte: é a questão de uma norma jurídica existir, e como essa norma ela não nos satisfaz,
nós simplesmente a ignoramos. Ou começamos a interpretar a lei como se ela não existisse, como se aquela norma específica não existisse. A Lei 11.101, nossa, ela, com o máximo respeito, ela tem dois elementos fundamentais. A CND é obrigatória e o fisco está fora da recuperação. Ora, numa interpretação literal da norma, e a interpretação literal, ainda que nós digamos com muita frequência, é a mais pobre de todas, eu não tenho dúvida. Mas se o legislador souber escrever, é a mais correta também de todas. Ora, partindo do pressuposto que há exigência da CND, um intérprete estrangeiro diria o seguinte: significa dizer, se você estiver devendo imposto, você não tem direito à recuperação judicial. Agora, o outro ponto que me parece mais claro ainda é o seguinte: se a intenção da lei foi que o fisco ficasse de fora, as execuções fiscais elas deveriam prosseguir e deveriam prosseguir até a efetiva satisfação do crédito do exequente. Como ocorre, como citado pelo Dr. Marcelo, no caso de um ACC, ou como deveria ocorrer, ou como ocorre com alienação fiduciária. Só que daí vem o intérprete e, se apegando a um dispositivo da lei, e a esse dispositivo, sim, ele dá uma interpretação mais do que literal, ele dá uma interpretação restritiva, e dá a esse artigo um viés constitucional, que é a ideia da preservação da empresa. Porque a interpretação que vai se dando, ou se dá na maior parte dos casos, não é a interpretação da preservação do sistema empresarial como um todo, mas a preservação em concreto daquela empresa que pediu recuperação judicial. Com isso, a partir dessa interpretação, no início ou com o passar do tempo, nós passamos a ter uma interpretação, com todo o respeito do mundo da 11.101, bastante estranha, para dizer o mínimo. Por que bastante estranho? Nós passamos de um lado a dizer, olha, não é necessária CND, do outro lado nós passamos a dizer, olha, a execução fiscal vai adiante até a hora de tentar vender os bens. Depois, para vender os bens, depende de autorização do juízo da recuperação. Então, é bastante estranha, com todo o respeito do mundo, por uma razão muito simples. Ora, de um lado, eu ignoro completamente um dispositivo que está na lei e é absolutamente expresso. E do outro, eu digo que a execução fiscal em concreto não serve para nada. Porque se eu saio por aí dizendo, ou em qualquer lugar do mundo, que eu tenho uma execução fiscal, que ela pode ir adiante até um determinado momento, a hora que eu vou vender os bens do executado, eles vão me chamar de louco. Porque, evidentemente, uma execução, qualquer tipo de execução, vamos tirar o fisco do jogo. Se eu sair por aí dizendo, olha, pessoal, a partir de hoje a execução contra devedor solvente, ela tramita normalmente até uma fase, a hora da venda dos bens. Quando precisar vender bens, eu preciso da autorização de um outro juiz. Um juiz que vai estar preocupado com a preservação da empresa. Ou seja, me parece que as normas elas estão entrando em conflito. Então, evidentemente, de um lado, realmente a interpretação gramatical, e aí eu sou o primeiro a dizer, ela não é a mais correta, porque, evidentemente, o nosso país é diferente dos outros. O doutor Gabriel falou, mas só 10% das empresas é que não estão pagando imposto, mas são aquelas empresas. Dentre esses 10%, eu não tenho dúvida que deve ter uma quantidade de pessoas que realmente o fazem com absoluta má-fé. São os devedores contumazes de impostos.
Mas dentre esses 10%, sem dúvidas nenhuma, nós temos aqueles casos em que o indivíduo deixou de pagar o imposto, como disse o Dr. Júlio Mandel, porque ele entrou em crise e esse é o primeiro que você deixa de pagar. Então, esse é um primeiro ponto. Nós temos que tomar muito cuidado em verificar que tipo de empresário merece ser recuperado, que tipo de empresário que merece o benefício legal. Porque se o indivíduo entra com pedido de recuperação e nós vamos verificar que ele não paga impostos há 15, 20 anos, me parece que ele, na verdade, ou está utilizando o fisco como um banco que o financia por uma via transversa, já que ele usa o não pagamento de imposto no funcionamento da sua empresa, ou realmente a sua atividade ela é criminosa. Ele intencionalmente deixa de pagar impostos para ter mais lucro. Ora, dito isso, me parece que nós temos que buscar um meio termo da norma. E qual é o meio termo que nós devemos primeiro buscar? De fato, o fisco não tem direito a voto nas recuperações judiciais. De fato, ele não tem como se habilitar ou atuar efetivamente na recuperação judicial. No entanto, não significa dizer que os seus direitos devem ser completamente ignorados. Ou seja, nós não podemos permitir que planos de recuperação se transformem em verdadeiras liquidações informais de ativos de uma companhia em detrimento completo do fisco. Ou seja, vão se criando as figuras das UPIs, vão se vendendo os ativos e o fisco que está do lado de fora, ou que deve estar do lado de fora, vê todas as suas garantias sendo dilapidadas e ele, sem a possibilidade de dar seguimento às suas execuções fiscais, já que a autorização para a venda ou não de bens dependeria do juízo recuperacional. Então, esse é um primeiro ponto que nos parece que deve ser modificado. Os planos de recuperação judicial, sob o prisma da legalidade, devem sim ser analisados pelo judiciário, para que nós não podemos permitir planos que levem à flagrante impossibilidade do fisco vir a receber, seja amigavelmente, seja de maneira forçada, os seus créditos. Esse é um primeiro ponto. Por outro lado, é indispensável, é necessário que o fisco passe a ter uma posição proativa, não somente para atacar a empresa dentro da recuperação, mas dar efetivos mecanismos para que haja o parcelamento. Eu digo, o Brasil é um país diferente dos demais. Nos outros, o indivíduo teria, no terceiro, quarto, quinto mês, as suas portas teriam sido lacradas, porque você não está pagando imposto. Aqui, o doutor Gabriel, que tem toda a sua experiência na PGFN, deve ter execuções fiscais da década de 80, década de 90, empresas que continuam funcionando. Então, evidentemente, aí, parafraseando, quem pariu Mateus que o embale. Ou seja, se o fisco permitiu que se chegasse a essa situação, que se criem mecanismos de parcelamento que efetivamente deem condições à empresa de pagar. Ou seja, de nada adianta chegar e dizer, olha, eu quero receber em 1 ano, em 2 anos, 5 anos, 10 anos, quando nós vemos que o próprio credor com garantia real, ele recebe muitas vezes em 10 anos e com deságio, o que também é uma característica nossa. Se o doutor Marcelo Sacramone lembrar, quando nós fizemos o último congresso da EPM com a OAB e tínhamos representantes da Itália e dos Estados Unidos, todos eles partiam de uma premissa.
Na recuperação judicial, garantia real não entra. E não entra por uma razão, porque eles têm que receber 100% do crédito, ou pelo menos 100% do crédito garantido. Você não tem como discutir com eles. Se ele tem a garantia real e aquela garantia vale X, aquele X ele tem que receber. Enquanto que no nosso sistema, evidentemente, não é isso que ocorre. No nosso sistema, eles têm as suas garantias, mas sabe que vai ser difícil de receber se ocorrer a falência e acaba cedendo em prol da recuperação daquela empresa. Então, com isso, eu já falei até demais, eu vou encerrando. O que a nossa ideia, e daí numa posição até de neutralidade, seria a busca de um meio termo. Ou seja, de um lado, não podem as empresas em recuperação simplesmente ignorar que o fisco existe no tocante aos seus planos, da mesma forma como não pode o judiciário simplesmente dizer, não, os credores aprovaram o plano e tudo bem. Os credores que estavam lá, se tivesse aprovado, tivesse posto uma cláusula, o fisco dará o perdão da dívida, os credores que lá estavam na Assembleia teriam aprovado essa cláusula com o maior prazer do mundo. Aliás, gostariam que estendesse para eles próprios essa cláusula. Então, nós temos que analisar, me parece que é uma questão de legalidade, mas, por outro lado, também compete ao fisco rever o seu posicionamento e trazer parcelamentos, mecanismos de pagamento que efetivamente sejam reais. Então, com isso, eu encerro a minha participação, novamente agradecendo a todos, e eu vi aqui pelo chat que temos inúmeras perguntas para os nossos ouvintes, e eu passo então para a doutora Thais, que gentilmente, na verdade, coordena todos esses trabalhos para que ela possa fazer as perguntas que entender as mais relevantes, se possível juntar algumas perguntas para que aquelas pessoas que estão assistindo possam ter as suas dúvidas resolvidas, ou no mínimo minimizadas. Então, seguindo a ordem de fala, né? Primeiro o doutor Joandel, a pergunta da doutora Luana. Boa noite, doutor. Considerando que a recuperanda dificilmente terá condições para quitar o seu passivo tributário e sendo obrigatória a apresentação da CND, qual seria a melhor forma para solucionar essa questão? O som, Júlio. Obrigado. Boa pergunta, porque casa bem com o que eu estava querendo falar. Na verdade, eu vou discordar de uma coisa só que o Gabriel falou. Ele discorda do que eu falei. Na verdade, a gente falou a mesma coisa. Se você tirar a Parazaressa, a gente falou a mesma coisa, que é o que o Oreste falou no final, o meio termo. Porque não adianta você exigir um parcelamento que ele não é factível, não é bom para nenhum dos dois. E o doutor Marcelo falou muito bem disso aqui também. Se quebrar, a exigência é maior na recuperação do que na quebra. Então, também para o fisco, esse equilíbrio não é interessante. E esse parcelamento que existe hoje é praticamente o Mundial do Palmeiras. Falam que existe, mas ninguém nunca viu. Quer dizer, não funciona. Então, depois o sujeito não é convidado mais para nenhum evento, diz que não tem sorte na vida, que está sendo perseguido pelo presidente da comissão. Depois eu queria ouvir o doutor Marcelo sobre isso também. Mas na verdade, na impossibilidade de pagar, a própria lei tem uma falha, porque ela fala o seguinte: você exige a CND, mas quando você não entrega o plano, é sua pena de quebra. Quando você não entrega o balancete, é sua pena de destituição da diretoria. E você não tem a penalidade aplicada. Quando você não homologa o plano, o que acontece? A empresa volta a estacar zero e que como nada tivesse acontecido, ou decreta falência por causa do fisco. Aí o fisco não recebe menos. Então eu vou responder isso aqui de outra forma. Eu vou polemizar um pouquinho, já dando ideia para a comissão fazer uma próxima palestra sobre isso. Quando eu falei que aqui eu discordo muito de juízes, administradores judiciais e procuradores, tudo isso aqui é pouca coisa, porque a gente no final falou a mesma coisa. Com quem na palestra eu discordo sempre são com os bancos. Então, o doutor Sacramone falou o seguinte: na falência,
primeiro vem o trabalhista, a garantia real. O extraconcursal não está na falência. Quem que é o extraconcursal? É o banco. Quando a gente entra com uma recuperação judicial hoje, esse índice baixo de recuperação, primeiro, é uma parte pela economia, porque quando a economia vai bem, a empresa pede recuperação, ela consegue se recuperar. Como a gente está vivendo de crise em crise, não é só um instrumento que é ruim, a economia está ruim. Esse é um problema à parte. Mas o banco, ele tem todas as garantias fiduciárias normalmente. Então, ele exaure o fôlego da empresa com os recebíveis. Ele retoma os recebíveis todos, a empresa fica sem caixa, sem recuperação do estoque, ela não consegue se recuperar. Você pega o imóvel principal da empresa, já está alienado lá atrás. Os bens pessoais dos sócios foram dados em garantia. Então, é uma verdadeira lei de recuperação do crédito bancário. Então, o fisco, o trabalhista, o devedor, o judiciário, está todo mundo atrelado às garantias do banco que nadam de braçada. Então, esse é um ponto. Então, respondendo à pergunta de forma objetiva, é isso, é você criar um parcelamento que seja factível para a empresa pagar, que o fisco receba e que todos sejam felizes. Agora, se a economia não ajudar, como foi feito o exemplo do Sacramone aqui, que as empresas não conseguem se recuperar, aí entra outra questão, que é a questão econômica. Então, a empresa, às vezes, ela abre mão de ativos para pagar os seus credores, ela diminui o seu faturamento. Se esse faturamento for saudável, talvez ela consiga pagar o fisco. Aí o fisco precisa dar algum desconto, porque os credores estão dando desconto. Ela fica menor e ela vai pagar menos aos seus credores. Ao fisco ela deveria pagar menos também. Mas isso é polêmica, outra coisa. Mas se a economia não funcionar, se a empresa não faturar com qualidade, se a economia não ficar novamente dinâmica, não adianta. Então, no meio de uma pandemia, se exigir regularidade fiscal, se exigir que pague os credores, é um pouco difícil, um pouco cruel até. Então, não há uma solução mágica. Na verdade, pelo que eu percebi, nenhum de nós discorda. O que está precisando é mais dinheiro, a economia funcionar. Obrigado, devolvo a palavra aí à mesa. Agora uma pergunta feita pela doutora Lilian dos Santos para o doutor Gabriel. Boa noite, doutora Gabriel. É comum a Fazenda Nacional entabular acordo tributário com a massa falida superavitária, de modo que haja o equacionamento tributário, como, por exemplo, o PRT e o PERT. Já no âmbito da recuperação judicial, o crédito tributário se sujeita aos seus efeitos ou o crédito pode ser perseguido por outras vias? Obrigado, Thaís. Obrigado, doutora Lilian, pela pergunta. Eu vou levantar alguns pontos aqui, até em relação ao que os outros participantes disseram, o Júlio. Primeiro, eu vou defender o Palmeiras aqui, que assim como o meu Botafogo, ele teve títulos mundiais reconhecidos. O Botafogo aí, esse ano, foi reconhecido tricampeão mundial lá na Venezuela. Mas brincadeiras à parte. Em relação à massa falida, sim, a gente tem até negociação em andamento em São Paulo com massa falida. Os parcelamentos especiais, o PERT, o PRT, a 11941 também, alguns deles tinham previsão específica pedando o parcelamento à massa falida, porque realmente era um pouco mais difícil ali você prever um parcelamento para massa falida, sendo que a massa falida vai ter arrecadação, vai pagar todo mundo de uma vez, não vai ter atividade nova que justificasse ter um parcelamento efetivamente. Mas a lei da transação, ela trouxe a possibilidade de se firmar transação com massa falida também, e aí prever os descontos, então é algo que hoje em dia é possível sim. O PRT e o PERT não mais, porque já esgotou o prazo para adesão aí há algum tempo, mas a lei da transação sim, ela prevê a possibilidade, as portarias da PGFN que a regulamentam também. Em relação à recuperação judicial, eu acho que agora, pelo menos no âmbito federal, e alguns estados e municípios já estão buscando também isso. O município de São Paulo tem lei de transação aprovada esse ano, que foi bastante inspirada na lei federal. O estado de São Paulo tá aí para aprovar uma sua também. O estado do Rio já aprovou uma lei de transação para empresa em recuperação judicial também. Eu acho que agora a gente já está caminhando para esse meio termo, porque no âmbito federal a gente tem a lei da transação, as portarias da PGFN, elas já prevêem um desconto relevante, que para as empresas de recuperação judicial, elas já são classificadas como empresas de créditos irrecuperáveis. Então, o desconto já chega ao máximo, que é de até 100% da multa, juros, encargo legal, limitado a 50% do valor total da dívida. Então, já chega a um desconto de quase 50% da dívida. Citando novamente aí o Observatório da Insolvência, que o Dr. Marcelo participa, da PUC, da BJ, pegando ali o credor quirografário e o com garantia real, que são o que estão acima e abaixo ali na ordem da falência de crédito tributário, a média ali do deságio da segunda fase do estudo chegou a um pouco menos de 40%. A gente está oferecendo 50%. Os nossos prazos são menores, são 7 anos, a média ali eram 9 anos e pouco. Mas eu acho que já é razoavelmente satisfatório. O projeto de lei, ele prevê aumentar isso aí, né? Ele
tem parcelamento de 120 meses, a transação também são mais meses, com descontos de até 70%, sem a limitação do principal. Tem que ver como vai ficar aí quando for aprovado, mas eu acho que a gente já caminhou para um meio termo bastante interessante aí no âmbito federal. Se na negociação, hoje em dia tem vários editais abertos, então tem uma adesão simplificada aí, o contribuinte entra no Regularize, ele adere ali em 5 minutos, ele entra e adere para diversas hipóteses que estão ali previstas, e tem a transação individual, que é uma negociação ali propriamente dita, com um acordo customizado para o contribuinte, e aí foi o que o Dr. Júlio até citou no começo, que ele participou de uma negociação nesse sentido. Eu acho que a Procuradoria da Fazenda, pelo menos, está evoluindo bastante nisso, mas é um aprendizado recente para a gente ainda, né? Essa parte de negociação é algo que veio com o negócio jurídico processual, que na Procuradoria foi regulamentado a primeira vez em 2018, tanto no âmbito de ações ordinárias cíveis, quanto nas ações de cobrança. Então, assim, mal ou bem, tem um pouco mais de 2 anos aí, a gente está aprendendo com essas negociações, mas eu acho que algo vai ser muito frutífero aí para frente, e que já obriga aí as empresas a terem pelo menos essa visão. Eu acho que uma das intenções da lei era tentar alterar o cenário que já existia de não se pagar crédito tributário, do fisco ser o primeiro financiador ali da empresa, da forma que o Dr. Marcelo falou, olha, vai precisar de CND, você tem que chegar, você precisa, você não pode mais deixar de pagar. Só que a realidade se impôs aí ao dever ser da lei e se mostrou que não era tão simples assim. Então, acho que a Procuradoria, antes tarde do que nunca, né, veio finalmente a perceber isso. Então, tá aí, hoje saiu até uma consolidação aí das portarias de transação, que foi chamado de Programa de Retomada Fiscal das Empresas. Então, tem a portaria nova aí, que foi publicada hoje, teve coletiva lá do Ministério da Economia explicando isso, que já tem bastante aberto esse espaço aí para negociar com as empresas. Claro que se a empresa chegar e falar, não, eu não tenho bem nenhum, eu tenho alguns bens, mas eu vou transformar tudo em UPI, vou vender aqui, pagar meus credores privados de uma vez e eu vou parcelar em 7 anos com você, porque vai melhorar, a economia vai melhorar, a empresa vai melhorar. Aí é difícil, né? Tem que caminhar um pouco ali dos dois lados. Mas eu acho que a gente já deu um passo importante aí, que com a lei pode ser até que melhore, com prazos melhores para as empresas, mas acho que a gente já está caminhando bem, então tem espaço sim para as empresas de recuperação judicial negociarem com a gente e buscarem finalmente equalizar aí o passivo fiscal, né? Sem ser algo que fique empurrado. E por fim, queria só acrescentar que eu achava importante, eu acho que ela é um passo importante também até para os próprios credores, né? O credor agora, quando ele chegar na recuperação judicial, vendo aí que tem decisões exigindo CND, ele chegar e falar, olha, eu vou ficar aqui negociando com você, fazer um monte de assembleia, levar um deságio enorme, aprovar uma coisa aí, mas cadê o fisco? Você tem que também, não adianta eu ficar aqui caminhando, o que você vai fazer em relação ao fisco? Eu acho que vai ser um incentivo aí para todos os participantes, menos os bancos que estão ali realmente, como você falou, nadando de braçada. Obrigado, Thaís. Obrigada, doutor Gabriel. Agora uma pergunta para o doutor Marcelo Sacramone, feita pelo doutor William Costa. Boa noite, excelência. Em conformidade com o dispositivo do artigo 187 do CTN, que determina que a cobrança judicial do crédito tributário não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento, como ocorre o trâmite para pagamento dos créditos tributários constituídos antes e depois do ingresso da recuperação judicial? Vejam, a própria lei, e aí nesse ponto, ela tenta expor que o fisco não estaria sujeito ao concurso formal no procedimento falimentar, o que é diferente de um concurso material ou substancial. Então, a rigor, foi dado um benefício ao fisco para que ele prossiga com as suas execuções fiscais e, a princípio, continue desenvolvendo a sua atividade de cobrança normalmente. A única coisa é que aí a lei de falência estabeleceu que, ainda que ele não esteja sujeito ao concurso formal, então a rigor ele não precisaria habilitar o crédito dele, ele prosseguiria simplesmente com a execução. O único que pode pagá-lo é o juízo da falência, porque ele é o terceiro, ele vai receber conforme a ordem legal. Como é que isso é feito na prática? Na prática, o fisco pode continuar com a sua execução fiscal e vai pedir uma penhora no rosto dos autos do procedimento falimentar. O administrador judicial vai anotar nesse procedimento para que esse fisco receba conforme a ordem. E aí pode ser feito de duas formas. A primeira forma, que sem dúvida
nos dá muito mais trabalho é tentar expedir guia e o fisco não comparece no processo nem para levantar dinheiro. Então a gente expede valores para o administrador judicial para que ele recolha o dinheiro do fisco. Essa é a primeira hipótese, que é a que normalmente a gente faz, porque o procurador diz que ele não tem poderes para receber ou para tratar de alguma forma com esses recursos, né? E não existe uma conta para que a gente fizesse um depósito. A segunda forma, que também seria possível, seria encaminhar o recurso para a execução fiscal. Então, conforme a ordem de pagamento, o recurso poderia ser direcionado ao juiz da execução, e aí o juiz da execução faria a satisfação do crédito tributário. Ao longo dos anos, se verificou que esse procedimento que protegia o fisco a princípio poderia vir, inclusive, ser contra ele próprio. Então, para permitir uma melhor celeridade, começou a se permitir pela jurisprudência o direito do fisco renunciar a essa exclusividade da execução fiscal e habilitar o seu crédito diretamente na falência. Quando ele renuncia a isso, na falência eu posso avaliar algumas coisas que só estariam submetidas ao juiz da execução fiscal, como, por exemplo, prescrição e decadência. Eu poderia avaliar, inclusive, se aquele valor que ele incluiu na dívida ativa está correto. E a jurisprudência do tribunal tem consagrado esse entendimento, mas daí ele se comporta como todo e qualquer outro credor ao procedimento falimentar. Esse é basicamente o ponto pelo qual o fisco pode cobrar sua dívida. Na recuperação judicial, o nosso problema acabou ficando muito maior, porque aí a jurisprudência assentou algo, no meu entender, absolutamente incorreto, que é a criação de um juízo universal para a recuperação, que não está na lei. E na recuperação o fisco fica fora, ele pode continuar executando, só que aí para constranger bens, né, ou fazer a constrição de bens, o juiz da execução, e aí gera um mal-estar político dentro da carreira. O juiz da execução é entendido como um juiz menor, ele tem que oficiar o juiz da recuperação para que o juiz da recuperação faça um juízo de menor onerosidade, o que está expresso no CPC, qualquer juiz tem competência e condição de fazer, mas aí o juiz da recuperação apreciaria se aquele ativo é essencial ou não, e poderia substituir por um bem não essencial, mas jamais impedir a constrição e devolver daí, portanto, o ativo para o juiz da execução fiscal. Esse é o grande ponto de discussão hoje. Inclusive, porque alguns juízes estão dizendo, olha, como esse bem é essencial, então o juiz da execução não poderia ser satisfeito. É uma incorreção, tá? Mas a princípio seria a menor onerosidade. Se só tem o bem essencial, vai tu mesmo. Mas isso vai acabar com vai gerar a quebra da empresa. Se o devedor não tem condição de pagar tributo, ele deveria quebrar. Se esse devedor deu em alienação fiduciária, da mesma forma, um bem essencial, ele deve quebrar. Porque a recuperação judicial não foi feita para ensinar empresário devedor a fazer contrato. Então, por esses motivos, a execução deve prosseguir normalmente. E se está fora, deveria estar dentro, esse é um outro problema. Tá bom? Obrigado. Bom, obrigada, doutor Marcelo. E a última pergunta para o doutor Oreste, para quem depois eu devolvo a palavra como presidente do painel e da comissão, para a consideração final. A pergunta foi feita pela Lília. No tocante ao fisco, é comum o recolhimento incorreto de impostos pela empresa? Após a falência, é possível a recuperação desses impostos que foram recolhidos a maior retornarem ao valor da massa falida? Isso acontece com frequência? Veja, evidentemente, se houve o recolhimento incorreto durante a fase em que a empresa estava em funcionamento, é claro que a massa falida poderia ingressar ou pode ingressar com demandas judiciais de repetição de indébitos, da mesma forma como se a empresa tivesse ativa, o faria. O grande problema enfrentado é que, normalmente no Brasil, no país, as falências elas são tardias. E quando as empresas vão à falência, na maior parte dos casos,
são encontrados poucos bens e muitas vezes poucos livros fiscais ou poucas informações em concreto capazes de trazer para, no caso, o administrador judicial, enquanto representante da massa, condições de identificar a existência de pagamentos feitos de forma incorreta que possibilitariam o ingresso em juízo para a repetição do indébito. Além disso, há um problema adicional, porque se a empresa está ativa e ela propõe esse tipo de demanda, ela poderá no futuro usar esses créditos para compensação de tributos futuros. E no caso de uma massa falida, como ela não tem esses tributos futuros, ela teria que receber um precatório, e nós sabemos que o precatório nem sempre tem, primeiro, a liquidez desejada e, em segundo lugar, nem sempre o efetivo pagamento. Então, na verdade, a massa falida ela pode tomar, sim, essas medidas, desde que ela tenha elementos para tanto. Na prática, isso acaba não ocorrendo, em primeiro lugar, porque normalmente quando a empresa vai à falência, ela já não estava pagando imposto há muito tempo, que dirá pagando imposto errado ou a maior. E, em segundo lugar, é muito difícil o administrador judicial receber elementos na hora da arrecadação ou dos documentos que ele consegue arrecadar que conseguiriam fazer a prova para que ele pudesse propor esse tipo de demanda. O que ocorre muitas vezes, doutora Lídia, é o seguinte, quando a empresa vai à falência, independente da existência de execuções fiscais, o Ministério Público, principalmente o Ministério Público Federal, ele propôs ações penais por não pagamento de tributos em face do falido, nesse momento falido. E daí o falido quer criar teses tributárias e quer que a massa falida ingresse com demandas dessa natureza para ele tentar justificar a posição dele e tentar usar por via transversa a propositura dessas ações pelo administrador judicial como mecanismo de defesa nas ações penais. Então, isso realmente acaba muitas vezes ocorrendo na prática. Mas, fora dessas situações, é muito raro, embora possível, a propositura dessas ações. Doutora Thais, ainda temos tempo para considerações? Sim, doutor, por favor. Então, eu passo a palavra, vou passar rapidamente para cada um dos nossos convidados, seguindo a ordem, primeiro para o doutor Júlio Mandel, para suas considerações finais. Vou dar uma boa noite para vocês, já está na hora do happy hour, novamente agradecer. E, doutor Gabriel, gostei muito do que você falou, é esse lado mesmo, esse jeito mesmo que a gente tem que caminhar, bastante ponderado as suas argumentações, é bom ver essa mudança de perfil, pelo menos, se não era, para mim é uma mudança de perfil, não estou acostumado a ver esse tipo de postura e só disso já foi um prazer estar aqui, aprendi muito e gostei muito e espero que meus clientes consigam pagar os tributos para o doutor Marcelo não decretar falência de nenhum deles. Obrigado, boa noite. Agradeço, Júlio, novamente a sua participação, ter aceitado o convite. É sempre um prazer encontrá-lo nos nossos eventos. Ele que, para todos, é um dos expoentes, é um dos pilares da recuperação judicial. E é verdade, ele deu uma risada aqui, mas é um dos grandes advogados do setor, um dos mais sérios, muito respeitado por nós. É sempre uma honra tê-lo nos nossos eventos e na nossa comissão. E passo a palavra agora ao doutor Gabriel. Obrigado, doutora Ash. Obrigado, Júlio, pelas palavras. Para a gente tem sido muito engrandecedor também essas mudanças que a Procuradoria tem passado. Então, é um aprendizado, mas está todo mundo bem empolgado aí, que a gente acredita que está num caminho aí que vai tornar o litígio tributário bem mais sensato, né, dentro do possível. E por uma última consideração, aproveitando que o doutor Oreste falou de precatório,
a transação permite até a garantia com precatório também. Então, a portaria da transação individual, que é a 9917, ela tem lá a previsão para a utilização de não só precatórios, mas direitos de créditos líquidos e certos já, sentença liquidada transitada em julgado, podem servir como garantia ali na transação. Então, acho que a gente está caminhando aí para um lugar interessante, em um espaço de mais consensualidade e menos briga, uma briga que se mostrou muito inútil aí nos últimos anos. E agradeço de novo a OAB pelo convite, na pessoa do Dr. Oreste, da doutora Thaís. É um prazer para a gente e a gente espera se fazer presente aí em muitos mais debates. Obrigado, pessoal. Boa noite. Não, eu que agradeço, doutor Gabriel. Eu sempre lembro e brinco com alguns colegas que o primeiro contato com o doutor Gabriel, não sei se ele se recorda, foi ele nos mandando um e-mail se apresentando e dizendo que agora era o responsável por essa área dentro da Procuradoria. E eu sempre brinco que eu confesso que eu, quando recebi esse e-mail como administrador judicial a primeira vez, eu pensei que devia ser algum tipo de vírus, etc., e quase que não abro. Se tivesse um anexo, sem dúvida nenhuma, não abriria. Mas, de fato, nas falências, nós temos tido esse contato bem mais próximo, temos buscado, de algum modo, a transação. Antes da criação desse departamento específico, fizemos algumas transações com o fisco, estamos terminando agora uma grande transação que recentemente foi homologada pelo juízo falimentar. Vamos ver, se não houver recursos, vamos poder firmar esse documento em breve, se tudo correr bem. Em outras falências também o fisco tem colaborado, inclusive emitindo DARFs com os valores na moeda falimentar para que nós possamos proceder às quitações. Resta realmente este avanço na área recuperacional das empresas, que é muito importante se buscar um denominador comum. Finalmente, a palavra ao Dr. Marcelo Sacramone, e de antemão agradecendo por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço de novo, parabenizo a todos. Eu acho que para a gente terminar, talvez valha discutir uma coisa que a gente não tem visto, que é discutir se no Brasil não está na hora da gente começar a pensar em prioridade de pagamentos. Então, na nossa lei não existe prioridade de pagamentos na recuperação judicial e talvez devesse existir, porque daí eu começo a pautar o próprio plano de recuperação judicial, estabelecendo que, por exemplo, um determinado credor só pode começar a receber depois que o outro ficar satisfeito integralmente. Talvez a gente precise começar a ter esses inícios de discussão, não só para proteger eventualmente o credor trabalhista, mas outros. No Brasil, e eu concordo com o Mandel nesse ponto, a princípio se dá mais importância para credor bancário e credor com garantia do que para credor fiscal. É fato. E aí tem alguns problemas, porque se a gente começa a pensar em ordem de prioridade no restante do planeta, mas não aqui, porque a gente está em outro hemisfério, né, em outro sistema, mas existe um parâmetro de prioridade que é o seguinte: o quanto aquele credor consegue efetivamente dosar no seu contrato aquele risco. Por pior que seja, o trabalhador que vai trabalhar para alguém devedor contumaz sabe que ou ele tem que cobrar mais caro porque pode ser que o salário dele não virá no mês seguinte, ou que ele vai ter que ter um seguro, o banco vai emprestar mais juros, mas e o fisco? Consegue fazer o quê? Nada. Zero. Faz algum sentido o fisco ter uma prioridade, porque não pagar o fisco significa que merenda na escola pública vai ter menos carne, menos educação. E o fato do fisco demorar para cobrar me causa, como cidadão, arrepio. Porque afinal é o crédito supostamente mais importante. E em processos de recuperação, e digo pelos meus processos de recuperação, quando o fisco é intimado, com uma única exceção de um único processo que eu tenho, o fisco vem e se manifesta: não me manifesto porque não há interesse do fisco, porque o fisco é credor extraconcursal. E o fisco não recebeu em absolutamente nenhum processo, nem dentro e nem fora, por conta desse comportamento. E por isso que eu destaco, Dr. Gabriel, a diligência que tem sido empreendida, e parabenizo novamente
mudar esse posicionamento do fisco, inclusive nos processos. Mas veja, a gente precisa compreender, inclusive, aqui não só o processual, mas o direito material. Está na hora da gente avaliar se o CTN, quando estabelece que garantia real tem prioridade em relação ao crédito fiscal, se é esse Brasil que a gente quer. Porque não me faz o menor sentido eu ter que proteger o pagamento, inclusive avaliando no plano de recuperação, se aquele credor que pediu uma hipoteca está sendo satisfeito, mas eu não posso, porque não está no 73, decretar quebra porque o cara não pagou tributo. Então, de alguma forma, se a lei não mudar e se a gente não começar a exigir que a lei mude, e começar a exigir que seja um total absurdo virem e dizerem, olha, mas ninguém paga tributo no Brasil, ou vai quebrar todo mundo se passa a exigência de certidão pelo FUSC, a gente precisa começar a pensar se é esse Brasil que a gente quer. Porque enquanto isso continuar, e esclareço, o fisco pode fazer parcelamento, pode fazer o que for, mas o plano vai continuar passando. A gente vai alterar com a 6229 possibilidade de quebra. Quebrar para quê? Ninguém recebe na falência, nem o trabalhista recebe na falência. Então não faz o menor sentido isso. E é quase uma ingenuidade achar que o judiciário vai subverter todo esse sistema e começar a aplicar a lei determinando a quebra que não serve para nada. Então, de alguma forma, a gente precisa começar a repensar esse sistema e começar a pensar quem efetivamente a gente quer proteger. Diante desse sistema, francamente, essa enorme confusão, ainda que o Supremo exija a CND e assim por diante, não vai mudar. Talvez a gente precise começar a pensar sobre isso. Doutor Orestes, muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Marcelo, sempre com suas brilhantes palestras, exposições, e por aceitar os convites da nossa comissão. Sempre de forma pronta, direta, da noite para o dia. Eu lembro que esse evento foi praticamente organizado em 15, 20 dias, mas Vossa Excelência sempre está à nossa disposição para esses eventos. Muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos, chegou realmente o nosso horário, agradeço àqueles que se inscreveram, a nossa comissão tem procurado desenvolver cada vez mais atividades. Cumprimento especialmente, dentre todos que estão assistindo, que eu estou vendo aqui, a doutora Andréa Galhardo Palma, que está nos assistindo aqui, nobre juíza também de vara empresarial, falência e recuperação da RAGE 1, que também é a mais nova vara especializada na área e está acompanhando aqui nosso evento. Muito obrigado, doutora Andréa, pelo prestígio da sua presença. Agora que eu vi pelo chat, às vezes eu apanho um pouquinho aqui com o sistema, eu vi que a Vossa Excelência está presente no nosso evento. Com isso, nós damos por encerrado este evento, agradecendo a presença de todos. Tenham uma excelente noite. Já é quase sexta-feira, dia de happy hour, segundo o Dr. Júlio Mandel. Um bom final de semana a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Tchau. Boa noite.